Podcast Brasil UFO. Sejam muito bem-vindos os amigos do canal Brasil UFO, no Instagram, no Twitter e do Facebook. Eu sou o editor, meu nome é Cleiton Feltran, junto com o meu amigo, meu grande amigo, não é o Erasmo Carlos não, o Wilson Seixas. Fala, Wilson! E aí, Cleiton? E aí, pessoal, Brasil UFO? Boa noite. Tudo certo por aí. Só lembrando que eu, aqui na minha casa, eu e o Wilson somos de São Paulo, estado de São Paulo. Eu aqui em Santo André, o Wilson em São Bernardo da Borda do Campo. São Bernardo do Campo, hein? É isso aí. E a gente tem a intenção de trazer para vocês esse podcast com foco em ufologia, histórias misteriosas, sinistras e coisas que a gente acaba ficando sem explicação. Ao longo dos programas, a nossa intenção é trazer para conversar conosco convidados e também especialistas nas áreas envolvidas. A gente tentar traçar uma linha de investigação, né, sobre o assunto que estivermos falando no episódio, no dia. A nossa intenção com o podcast também é dar visibilidade para o assunto de tantas as pessoas, de tantas dúvidas, né, que as pessoas têm, e curiosidades também. Abrindo espaço para os ouvintes enviarem perguntas e também as suas histórias ou relatos. Mas antes da gente iniciar, Wilson, vamos explicar, né, quem que a gente é aí, né? Eu já posso adiantar para vocês que eu não sou cientista. Você é cientista, Wilson? Eu também não sou cientista, sou curioso. Isso aí, a intenção do podcast é essa, pessoal, é a gente bater um papo aqui de amigo, uma coisa free, né? Claro que a gente vai trazer o fato em si, os dados técnicos, porém de uma forma mais leve, né? Mais descontraída, essa é a nossa intenção. E só para deixar claro pro pessoal que eu e o Wilson, nós nos conhecemos, acho que por volta, eu acho que era 2000, ano de 2000, eu vi um anúncio no jornalzinho e que tava precisando de vocalista, né, e eu tava querendo participar de uma banda na época, porque eu já cantava, só que eu tava sem banda no momento, e fui lá conhecer, né? Era uma banda chamada Atlântida Blues, saudosa Atlântida, hein? Opa! E eu fui fazer o teste na banda e foi quando a gente se conheceu. Parece que foi ontem, Wilson? Parece que foi ontem, já vão aí 20 anos, hein? 20 aninhos, hein, meu? Você se lembra, assim, quando você começou a demonstrar a sua curiosidade, não só pelos OVNIs, mas por assuntos assim misteriosos? Conta pra gente um pouco aí, Wilson. Então, foi logo infância, né, pelo cinema. Fui assistir o episódio 4 do Star Wars na época, o Contatos Imediatos, o ET. Então, naquela época tava na moda esses filmes, né? E eu era criança e aí eu comecei a me interessar, aí uma coisa puxou outra, né? Lendo, né? Na época não tinha internet, não tinha nada, então você tinha que procurar algum livro falando, ou esperar passar alguma reportagem misteriosa num Globo Repórter da vida aí, e por aí foi, né? Até hoje. Tinha que ser raiz, né? Tinha. Não dava. Hoje é muito mais fácil, né? A pesquisa. Para quem quiser. Aí, se você dá o Google lá, você consegue infinitas coisas aí, infinitas informações. Eu lembro também que assim, desde criança eu
eu gostava do assunto, mas eu não sabia por quê, porque eu não tinha com quem falar, nunca ninguém falou desse assunto comigo. Porém, eu tinha essa curiosidade, eu ficava perguntando pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pro professor da escola, o que era. As professoras falavam assim, eu não sei. As pessoas, elas fugiam porque não sabiam o que me responder, né? E eu lembro, cara, que eu fui assistir, o primeiro filme, assim, de alienígena que eu fui assistir ET no cinema. Você lembra o ano, não? Que de estreia do ET? Foi o 80... ET, se eu não me engano, acho que foi 84, 85. Depois a gente dá um Google aí. Eu lembro que eu entrei na sala de cinema, tava abarrotada a sala de cinema, cara, pro ET. Fez muito sucesso. E eu lembro que não tinha lugar pra gente sentar. Então, nos anos 80, o pessoal vendia os ingressos mais do que lugar pra sentar, mais do que as poltronas. E eu lembro que eu assisti o filme. Eu assisti o filme, eu também sentei no chão. Sentei no chão, cara. Eu sentei assim no cantinho, assim, com um monte de gente da minha frente. Eu lembro que eu não conseguia ver nada, né, cara? Pequenininho. Mas ali foi meu primeiro filme. Mas as coisas assim de ETs, de universo, dos planetas, sempre me despertou a curiosidade. Eu nunca soube por quê. Engraçado isso, né, meu? O que será? Engraçado. É uma coisa que pode ser que já venha de outros lugares, né? Cara, vai saber, bicho. Será que essa parada aí de vidas passadas aí pode ser uma coisa real, né? Ou por influência, né, da mídia, né, do tempo cara, lá. Mas nos anos 80 nem tinha tanta essa influência, cara. Então, isso que eu ia falar, começou nessa época aí, eles fazerem esse tipo de filme, porque até então, um extraterrestre era uma coisa assim assustadora, até que apareceu o ET, o extraterrestre, que é um extraterrestre bonzinho. Bonzinho. Eles começaram a mudar essa visão, né, até então a gente tinha medo, né, dos marcianos, essas coisas, né. Sim. Podcast Brasil UFO. Lembrando que o filme foi lançado aqui no Brasil em dezembro de 82. Dezembro de 82, o ET? O ET. Caramba, hein, bicho? Eu era criança de tudo, cara. Eu sou de 79. Eu assisti, eu tinha 9 anos, né? Então, cara. Loucura. Eu tinha 2, 3 anos, é isso? Caramba, hein? E é isso aí, cara. Eu assim, de filmes, inclusive, eu falar pra quem estiver nos ouvindo aí, que ao longo também dos episódios aí, a gente pretende também abordar ali a história dos filmes, a história ali do cinema, as coisas contadas extraterrestres. A gente vai fazer alguns capítulos, a nossa intenção, pelo menos, né? Fazer alguns capítulos falando sobre isso. Mas deixa eu te perguntar, Wilson, você já teve a experiência de ter algum avistamento de OVNI, não? Olha, infelizmente não. Já escutei muito relato de outras pessoas, né? Que viram, tal, disseram ter visto, mas eu mesmo pessoalmente eu não ainda vi. Que me contaram? Você lembra de algum? Tem sim. Um caso aí até de uma pessoa próxima, né? Da minha família. Por cima, assim, conta por cima aí. Então, ela logo no começo da década de 80, em casa, dormindo no quarto, e ela viu uma esfera luminosa voando, entrou pela uma janela e começou a voar, e ela girava em torno dela mesma, essa esfera, mudava de cor, aí foi em cima da cabeça de um, de outro, e a pessoa lá me disse que tinha certeza que estava acordada, e ficou vendo, ficou com medo, né? Claro, tudo escuro, e de repente uma esfera, imagina, brilhando, entrando no quarto, e ela ficou quieta na cama, e essa esfera voou na cabeça de cada um e depois foi embora. Uma das histórias é essa, ela conta. Impressionante, hein? Você tem que conseguir pra gente essa história, hein? Vou conseguir sim, da pessoa que presenciou. Sim, e só provavelmente o que essa pessoa deve ter visto é a famosa visita de dormitório, porque pelo que você tá falando, essa esfera ela entrou pela janela. Então, ela me disse que a esfera tinha o tamanho mais ou menos de uma
sei lá, de uma laranja um pouquinho maior, assim, não Uma vai. bola de sinuca, sei lá, um abacate. Um pouco menor que uma lá. bola de futebol, sei lá. Sei. Uma bola de futebol de salão. Isso. Não, mas então, cara, como que é explicado isso aí? Será que não... A gente sempre acha que os seres, seja de outro lugar, de outra galáxia, de dentro da Terra, de fora da Terra, tecnologias criadas por países aí desenvolvidos aí, como Estados Unidos, Rússia, etc e tal, sempre tem que ser, o ser tem que ser do nosso tamanho, né? E quem diz que não pode ser um mini ser? Né, cara? Não necessariamente vai ser do nosso tamanho, né? Exatamente. E outra, talvez ali a esfera não era... porque essa história que você tá me contando, eu já vi alguns casos de crianças, normalmente vem mais pra criança, né? Então, e no quarto dessa pessoa eram 3 crianças que estavam dormindo com a mãe. Isso, é isso aí. E aí tem crianças que relatam que essas esferas, elas... nos primeiros dias, a esfera vinha, fazia ali tipo um ruído, né, uma vibração. E nos outros dias, a esfera, ela declara, a menina relata que a esfera ela abria como se fosse um zíper. E saía uma pessoa de luz dali de dentro, cara. Então, quer dizer... E aí saía tamanho normal. Então, quer dizer, o transporte é pequeno, mas depois ela se materializa. É uma tecnologia que talvez em outros tempos aí as pessoas iam falar que era mágica ou que era algum poder próprio, um anjo, Deus, né? Eu acho que isso é real. Isso sim é provado. Eu até tenho algumas histórias que eu pretendo contar. Hoje eu vou contar uma, tá? Mas eu pretendo aí contar umas histórias do que aconteceu comigo assim na infância, assim, que eu acho que de um certo modo tem alguma ligação. Mas providencia pra gente esse relato dessa pessoa aí, Wilson. Pode deixar. Que a gente exibe aqui no programa. Opa. Tá certo? Vamos tá certo. Agora para as últimas notícias aí de OVNIs? Últimas notícias. Vamos lá, não? Vamos. Podcast Brasil UFO. E ó, só porque a gente tava falando aí das esferas de luz, né? Atualmente, lá no canal Brasil UFO, eu tenho recebido muitos relatos e imagens, muitos registros de pessoas que mostram esferas sobrevoando o local ali onde moram, né? E segundo os relatos e até os vídeos, que se vocês quiserem, vocês podem procurar lá no Instagram ou nas redes sociais que eu mencionei, Twitter e Facebook, essas esferas, elas estão aparecendo no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil, né? E Brasil inteiro, de sul a norte, a nordeste, enfim. E elas ficam projetando, elas ficam, por exemplo, pulsando uma coloração, elas ficam mudando de cor. E parece que ela fica pulsando uma luz, como se fosse... Eu não sei o nome daquela esfera que produz um monte de raios. Você lembra o nome dessa esfera, Wilson? Prisma, você fala? É prisma? Que sai as cores do arco-íris, assim, né? Talvez seja um prisma, mas aí o prisma ele é tipo um triângulo, né? Ou não tem nada a ver? É um triângulo que tem uns cristais dentro, e quando você olha e bate a luz, né? Isso, mas o que eu me refiro é aquela que a gente ia na feira de ciências da escola e tinha uma bola assim que ficava toda magnetizada assim, com os raios tá. assim. Eu não sei Sim, o nome dela, depois eu vou pesquisar e eu no próximo programa eu falo. E as pessoas, elas estão relatando que essa esfera porque às vezes na câmera do celular não dá pra captar, né?
mas a olho nu a pessoa consegue ter uma percepção melhor. O ideal seria... Eu lembro até de uma reportagem aí de uns bons anos atrás, que o cara filmou da sacada, isso aí é da época antes do celular ainda. Ele filmou da época da sacada dele. Essa esfera entrou na sacada dele, deu uma volta, saiu, e ele filmando. Na verdade, ele estava filmando outra coisa. Acho que era o filho brincando lá embaixo com aquelas câmeras antigas de VHS, né? E ele filmando o filho dele, pequeno. Quando, de repente, a esfera passa na frente do foco da câmera dele, e na primeira vez ele não percebeu. Quando ele continuou filmando o filho, a esfera chegou perto de novo, aí que ele percebeu que era esfera, e ele começou a filmar a esfera. Caramba. Passou acho que na TV na época. Porque é o seguinte, eu acredito o seguinte, se você vê esferas, e sempre esfera, aquela característica é de um povo, é de uma pessoa que tá te visitando ali. A minha opinião, tá? Só pra falar, tá? Toda opinião que a gente tiver aqui não quer dizer que seja verdade, né, Wilson? É especulação, né? É especulação. A gente não sabe a verdade de nada, né? Mas que a gente pode reparar é que sempre... Por exemplo, o cara que vê um triângulo no céu. Sempre que ele vê um triângulo no céu, provavelmente vai ser ali a mesma tecnologia aplicada. O cara que vê um anel de fumaça também pairando ali que não tem explicação, é a mesma tecnologia. No caso, por exemplo, essas esferas que mudam de cor, a mesma tecnologia, seja de um povo ou de uma criação de algum país que a gente ainda não foi divulgado pra gente, mas essas esferas que a gente costuma ver, elas são esferas de luz, como se fosse uma chama. Eu não sei se a pessoa que te falou isso aí, ela falou que era a chama, né? Se essa luz era tipo uma chama, mas esses relatos das esferas aparecerem como se fosse um fogo mesmo, pelo menos no visual, né? Agora, se realmente, não dá pra saber. A gente vai acompanhando, as pessoas às vezes me perguntam, né, no canal, se a gente sabe o que é. Pô, se a gente soubesse o que... se a gente soubesse o que é aquilo ali, a gente estaria à frente, né? Podcast Brasil UFO. Além dessas esferas, Wilson, também tem os barulhos que o pessoal anda filmando no céu, que é tipo muita gente aí fica falando que são as trombetas do apocalipse, meu. O que você acha? Mas não é só do céu não, viu, Cleiton? Como é que é? Não, esses barulhos tem alguns lugares aí que não vem só do céu, não. Esses dias atrás aí, apareceu uma matéria aí que é um barulho misterioso e persistente que tá deixando uma cidade canadense maluca. A cidade é Windsor, fronteira ali com os Estados Unidos. Você lembra da matéria pra contar, divulgar pra gente aqui, não? Eu tenho a matéria? Se você não lembrar de cabeça... Não, só por cima, sim, só por cima. Depois a gente eu lembro porque já fizeram até um programa na TV fechada. E esses dias eu tava assistindo e como você falou aí do barulho, eu lembrei, né? Então, os moradores... Cara, mas os barulhos, se você também acompanhar lá nos vídeos do canal Brasil UFO, em todos os lugares que eu presenciei, que eu observei os vídeos, eles têm as mesmas características. Inclusive, claro, sempre vão ter as pessoas que mandam os vídeos, que querem se aparecer, aí começam a colocar outros barulhos ali que não... Mas normalmente são os mesmos barulhos. Eu até li uma matéria sobre... aí tem várias hipóteses, né? Como se fosse buracos na camada de ozônio, como se fosse um avião, um helicóptero estando ali, mas não tá, entendeu? Fica esses que você tá falando é um barulho mais alto, né? É, um barulhão. Você percebe que ele vem da atmosfera, né? Ele não tem como, não é o barulho da cidade. É um barulho, pra quem estiver ouvindo a gente ali, dá uma verificada acho que nos nossos destaques da página principal, tá lá como barulhos no céu. Vocês vão ver lá em vários lugares, aqui no Brasil, interior de São Paulo, e também outras localidades do mundo que são barulhos equivalentes.
Mas é interessante. Esse aqui, ó, da cidade de Windsor, o interessante é que, assim, isso o pessoal vem relatando já tem 8 anos. É um barulho que, assim, enquanto você tá ocupado lá fazendo as coisas, você não percebe. Mas, inconscientemente, você tá sentindo. Ele tá deixando as pessoas meio malucas, né? Porque a origem do ruído é um ruído de 35 Hz. Ou seja, é mais grave que a nota mais grave de um baixo elétrico. Então, se você vai... Qualquer coisa que você vai fazer é um barulho ininterrupto. Ele não para, esse barulho. É impressionante, né, meu? Vamos continuar acompanhando aqui e qualquer coisa a gente vai compartilhando com os nossos ouvintes. Agora os ouvintes, né? Antigamente eram os nossos seguidores lá no canal, amigos, né? E agora a intenção nossa era essa, né? A gente tinha ali pelo canal, a gente tinha essa falta de comunicação com vocês, que eu acho que agora com o podcast ficará bem mais fácil e bem mais humano pra gente trazer as informações de uma forma mais descontraída. E tem também, Wilson, a matéria que saiu, se não foi no dia 22 de maio, foi perto, do universo paralelo que cientistas da NASA teriam descoberto. Que, segundo relatos, que a verdade por trás do universo paralelo que a NASA teria descoberto. Não, os cientistas não encontraram um universo paralelo no qual o tempo corre para trás. Esta foi só uma grande confusão causada por jornalistas. Será, né? Sempre os caras fazem isso, né, meu? Mas continuando aqui... Parece e depois volta atrás. Os caras, eles fazem, aí começam a especular, acho que fazerem tantas perguntas que os caras voltam atrás. Mas eu vou ler a matéria aqui, segundo o site da Galileu. Nesta semana não nesta, né? Na semana do dia 22 de maio. A história de que a NASA teria descoberto um universo paralelo no qual o tempo corre para trás ganhou os noticiários do Brasil e do mundo. Para quem sonha em viajar pelo espaço-tempo, esta foi uma boa notícia. Que tal voltar para 2019, quando a Terra ainda não tinha sido acometida pela Covid-19, hein? Puxa vida, lembrando que a gente tá na pandemia aí, por isso que eu e o Wilson nas suas respectivas casas. Tudo começou com a descoberta recente de uma equipe da NASA que estuda os dados obtidos pela Antena Transitória Impulsiva Antártica, ANITA, que fica na... É a famosa ANITA, exatamente. Antes de continuarmos contando a história do universo paralelo, precisamos explicar quais foram as descobertas feitas pela poderosa ANITA, com o perdão do trocadilho, né? Por isso você precisa saber o que são neutrinos. O neutrino é uma partícula subatômica com prótons e elétrons, que não tem carga magnética. Sim. Isso faz com que ele não seja repelido ou atraído por outras partículas de natureza e torne suas interações com a matéria muito raras e quase indetectáveis. Seu apelido, inclusive, é partícula fantasma. Caramba! Entretanto, quando os neutrinos são produzidos por explosões no universo, eles ganham muita energia e se tornam mais propensos a interagir com a matéria. Aí, se essas partículas se chocam com um átomo, por exemplo, elas produzem uma chuva de partículas secundárias que os astrônomos conseguem detectar. E foi justamente com o intuito de observar esses fenômenos que a ANITA foi criada na Antártica. Graças ao equipamento, os cientistas podem detectar a colisão de partículas secundárias que colidem com o gelo. Cara, e ao longo dos anos a ANITA detectou vários eventos anômalos, segundo os especialistas. Em vez dos neutrinos de alta energia chegarem do espaço, eles parecem ter vindo de um ângulo estranho, atravessando o interior da Terra, antes de atingir o detector. Os eventos incomuns da ANITA são conhecidos e discutidos desde 2016, contou Ron Eckers, da Agência Nacional de Ciência da Austrália, em entrevista ao CNET. Após 4 anos, não houve uma explicação satisfatória dos eventos anômalos observados pela ANITA. De modo que isso é muito frustrante.
especialmente para os envolvidos. Uma das equipes que estuda os dados da Anitta divulgou o resultado de novas observações em um artigo publicado no início de abril no The Astrophysical Journal. No estudo, assim como em outros previamente compartilhados, os cientistas afirmam que a física atual não consegue explicar o comportamento anômalo dos neutrinos e que física exótica talvez deva ser considerada para explicá-los. Então, uma dessas possibilidades para explicarmos o fenômeno detectado pela Anitta é, de fato, a existência de um universo paralelo. Foi isso que reportou o New Science. De acordo com a reportagem, alguns cientistas propõem a existência de um universo dominado pela antimatéria, que remonta ao tempo do Big Bang e cujas propriedades espaciais são invertidas do nosso universo. Eu acho assim, Cleiton, que isso aqui tem coerência, viu? Não sei se, claro, ainda não foi provado por A mais B, mas se você parar para observar a natureza, tudo tem dois polos, né? Tudo tem o seu polo positivo e o seu polo negativo. Sim. Então, se existe a matéria, isso já é provado, a antimatéria existe. Se existe esse nosso equilíbrio, universo, né? O equilíbrio do universo, né? Já deve existir um universo paralelo ao nosso também. Com certeza. Só precisamos descobrir. Bom, mas é isso, né? É isso. O que a gente tá trazendo é que depois que os cientistas falaram, acaba sendo negado, né? Fala que foi uma confusão ali dos jornalistas, tal. Mas onde se esconde ali, onde é uma mentira que tem um pouquinho de verdade, né? Agora não sabemos o tanto. E outra né? coisa, Cleiton, isso aí é interessante, né? Hoje, depois de tantos anos, né? Tem um livro, né, do escritor espanhol J.J. Benítez, inclusive ele é repórter e ele é também ufólogo faz muitos anos. Ele escreveu um livro que fez bastante sucesso e ainda faz, né? Muita gente aí já deve ter ouvido falar ou já até lido, que é o Cavalo de Troia, que conta justamente isso, que o governo descobre uma partícula no universo e eles percebem que eles conseguem voltar no tempo. Eles constroem uma máquina para voltar no tempo. Inclusive, a missão da Apollo 11 seria uma coisa para maquiar essa verdadeira operação, que é a Operação Cavalo de Troia. Caramba, hein, meu? Já temos assunto para conversar também disso aí, hein? Né? Vamos já deixar isso aí na agulha, porque aí a gente entra a fundo. Mas eu acho que, no caso, esse livro aí é um livro de ficção, né? O escritor diz que é real, né? Mas é encarado como ficção, né? Não, então, mas eu tô falando assim, claro, e se ele tiver certo? Né? E se o cara era um vidente que ele tinha o poder de ver ali o futuro, sei lá. Não, então, nesse livro aí, ele diz que recebeu esses diários de um major da Força Aérea Americana, que foi esse major que participou do projeto. Então vamos lá, repete pra gente aí, fala pra gente aí o nome do livro aí e o escritor, por gentileza, Wilson. Esse livro, muito interessante, quem puder ler, eu recomendo, chama Operação Cavalo de Troia. O escritor é um escritor espanhol chamado Juan José Benítez, ou J.J. Benítez. Legal, aí fica a dica de leitura aí pros nossos ouvintes que quiserem saber e se inteirar de coisas que valem a pena aí a leitura, tá certo? Podcast Brasil UFO. E só pra gente finalizar essa última semana aí, cientistas ingleses dizem que existem pelo menos 36 civilizações alienígenas inteligentes em nossa galáxia. Fala aí, Wilson. Pois é, você vê que até então a gente nunca tinha escutado nenhum relato disso, né, de nenhuma, e agora eles já aparecem com 36 só no nosso universo. Eu achei... aparentemente é pouco, né? A gente... Aparentemente é pouco, mas o número, né? É pouco, mas é pra quem tava no 0, né? Quer dizer, pra quem tava em 1, né? Que é a nossa civilização. Só lembrando que isto foi detectado ou apostas dos cientistas ingleses na nossa galáxia, na Via Láctea, né? Isso. Que é no campo ali que a gente tem divisão do céu. Essa matéria, ela saiu na Forbes, né? Matéria da Forbes.
e a gente pode dar até um trechinho aqui pra galera aqui, ó. É a maior e mais antiga questão cósmica de todos os tempos. Tem alguém lá fora? Durante anos, tudo o que tivemos foi a equação de Drake, para nos ajudar a entender melhor esta pergunta. Mas não havia nenhuma indicação de resposta. Agora, um grupo de cientistas da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, acredita que elaborou um novo cálculo possível baseado na evolução cósmica. Ou melhor, uma estimativa que sugere que provavelmente haverá pelo menos 36 civilizações inteligentes em nossa galáxia, a Via Láctea. Pois é. Essa equação Drake, né, já faz parte do paradoxo de Fermi, né, que é aquela pergunta, né, essa equação de Drake, ela faz um cálculo dizendo de quantas civilizações inteligentes poderiam ter no nosso universo observável, né, dentro do nosso universo. E o número é gigantesco, ou seja, era pra gente estar vendo um monte de coisa aí toda hora passando, né? E por que até agora a gente não viu, né? Ou melhor, a gente viu, mas não sabe se... Não tá vendo assim, né? Claramente, né? Pela equação, era para ser uma coisa comum já, né? A gente tá vendo isso aí normalmente, né? Mas a gente ainda não vê. E agora, com essa nova descoberta aí, eles conseguiram provar que pode ser que alguma civilização dessas consiga já fazer contato com a gente, né? Porque uma civilização, para fazer contato com a gente, precisaria aí pelo menos uns 100 anos de evolução, né? Para conseguir mandar algum sinal que a gente possa captar ou que alguém possa captar, né? E antes que aconteça o tal do grande filtro, que é uma coisa que existe no paradoxo de Fermi também, que é o que pode interromper a vida de uma civilização. Pode ser um meteoro, pode ser um vírus, pode ser qualquer coisa que interrompa essa civilização antes que ela consiga se comunicar. Chegue num nível de evolução que ela possa sair dali do universo dela mandando uma mensagem para chegar para alguém. Sim. Interessante, hein, meu? Mas o que você acha? Você acha que os caras, eles erraram pra pouco ou pra muito nesse número aí? Eu acho que deve ter mais, né? No nosso universo pode ter mais, mas pô, se tiver 36 já, tá bom já. Não, mas pra ser sincero, eu acredito que no nosso sistema solar tem a vida já. Eu não tô falando vida de bactéria, de nada disso. Tô falando vida, sei lá, né? Seres inteligentes, sejam eles tenham os nossos corpos ou não. Porém, a gente tende a pensar que, tipo, se não tiver as condições de vida, digo, temperaturas ideais para se viver, ou é muito frio ou é muito quente, talvez para eles viver no quente é normal, viver no frio é normal. Eu acho que tem que pensar aí fora da caixinha eu acho assim que na Lua, cara, na Lua tem gente morando lá, entendeu? Tem as teorias aí que a Lua, não sei se você já ouviu essa teoria, que a Lua, ela é um satélite não natural, né? Você já ouviu falar isso aí? Já, inclusive, né, a gente estava falando lá do JJ Benítez, há uns anos atrás ele deu uma entrevista, né, diz que tem uns vídeos aí que a NASA na época não liberou, mas que o Neil Armstrong, quando ele estava chegando lá, que desceu, tipo, o coração dele disparou de uma forma que era incomum, porque ele era um cara muito frio, entendeu? Um astronauta treinado, muito frio. E o coração dele disparou demais porque ele viu umas estruturas na Lua, logo que eles chegaram. Sim. Tem umas fotos hoje que rola na internet aí, que mostra, você olhando de cima a foto, você percebe que a estrutura, ela tem uma sombra gigantesca projetada no chão da Lua. Então, eles viram isso e parece que depois o governo mandou destruir tudo aquilo lá. Cara, eu acho que se você for colocar que a Lua, ela tá numa distância entre o Sol e a Terra, que ela consegue formar certinho um eclipse, a Lua eu não vou saber falar de cabeça aqui, mas a Lua é muitas vezes menor do que o Sol. Porém, no nosso céu, ela fica do mesmo tamanho na hora do eclipse do Sol, né? Ela consegue tapar o Sol nem a mais nem a menos, ela fica exato
Tanto que o Sol, quando a Lua tampa ele no eclipse, ele fica só mostrando ali a sua coroa ali, né? A sua iluminação ao redor. Cara, qual a probabilidade disso não ser de propósito, né? E qual a probabilidade da Lua só mostrar um lado pra gente também, dela rodar na mesma com uma rotação que em nenhum momento ela consegue mostrar o outro lado, ela só mostra um lado pra gente. Pois é, só Cara, tem o lado escuro da Lua que a gente nunca vê, né? Exatamente. E tem uma história também que eu vi em algum desses documentários aí, da televisão, que quando os astronautas eles foram para a Lua nas primeiras missões, eles deixaram um monte de instrumentos ali para fazer a medição do solo, de tremores e tudo mais, né? E eles soltaram, eu posso até, a quem estiver ouvindo aí quiser corrigir depois, sem problema algum, tá? Mas só pra gente colocar em discussão, eles conseguiram jogar uma peça para eles poderem subir de volta para o espaço e pegar a conexão com a espaçonave de volta para a Terra, né? E quando eles soltaram essa peça, a Lua vibrou. Essa peça, quando caiu no chão lunar, ela vibrou. Ela ficou vibrando ali por uns 10 minutos, como se fosse um sino. Então, quer dizer, ela não, se fosse uma Terra, ela não teria vibrado. Então, por baixo dela tem algum metal ali. E aí a NASA, ouvindo essa vibração da Lua, ela pediu para os astronautas, não sei se da mesma espaçonave ou de outras, né, jogarem, numa próxima missão, quero me referir, jogarem uma peça mais pesada. E quando foi jogado, a Lua vibrou por 1 hora, porque a peça era mais pesada, né? Então a pergunta e tem outra curiosidade. Todas as crateras da Lua, elas têm a mesma profundidade. Qual a probabilidade disso tá certo, cara? Isso, ela tem a mesma profundidade, como se, por exemplo, tivesse algo impedindo das crateras ter uma profundidade maior. Vamos supor, se o meteoro bate no mesmo lugar, ele vai aprofundando. Só que a Lua não, ela tem a mesma profundidade. E vai saber, cara, se a Lua também não é a responsável pelo dilúvio bíblico, que não só é falado na nossa Bíblia, né? Mas em outros livros sagrados. Você, especialista aí, você pode me falar quantos livros aí citam o dilúvio também? Não é só a Bíblia que cita, se eu não me engano, é? Não. Os reis da Suméria, né? O tal do Gilgamesh também, ele já fala de um dilúvio, né? Da então foi uma coisa mundial, né? Foi uma coisa que eles não tinham contatos um com os outros, eram em épocas diferentes, porém todos relatam o dilúvio. Então, quer dizer, aconteceu. Agora, isso a gente tá colocando, tá? A intenção do podcast é essa mesmo, é colocar em discussão. Eu, na minha opinião, a Lua, ela tem uma culpa nisso aí, do modo de dizer, claro. A gente tá falando da Lua, né? E eu agora recebi aqui a notícia aqui, ó, de 2 dias atrás, ó, uma diretora da NASA tá falando que eles vão tentar pousar na Lua até 2024, quer dizer, vão voltar. A pergunta que a gente tem que fazer antes disso é por que deixaram de ir na Lua? Porque deixaram de ir na Lua, justamente. Tem as teorias que os caras foram expulsos. Falou, aqui vocês não podem chegar não, vaza. Então, essa matéria que eu falei do JJ Benítez é justamente por causa dessa pergunta. Por que deixamos de ir à Lua? Ele disse que é por causa dessas estruturas. Eles tiveram que destruir aquilo para aquilo não chamar a atenção de ninguém. Sim, ou seja, eles já tinham interesse, eles coletaram alguma tecnologia, sei lá, talvez, e eles não queriam que ninguém mais tivesse acesso a esse tipo de informação. Não, e tem a teoria também, hoje tá cheia das teorias, né? Tem a teoria que dizem que a intenção de ir pra Lua não era o pouso ali do lado claro, né? Do lado que é mostrado pra Terra, mas sim ter contato com quem tava do lado oculto da Lua, né? Então dizem que
o acordo aí dos Estados Unidos aí foi esse, né? Ter contato com essas pessoas do lado oculto da Lua. Vai saber, né, meu? Isso é uma discussão aí que a gente tem que trazer pra explicar melhor aí. Verdade. Certo? Certo. É isso aí. Podcast Brasil UFO. Vamos então agora aos agradecimentos aí. Eu gostaria de agradecer. Quer começar, Wilson? Vamos lá, já que estamos aí, eu quero agradecer aos meus familiares, minha esposa, a Cabrita que fica aqui do meu lado. Cabrita é a cachorrinha do Wilson, hein? Pra quem estiver ouvindo, vai achar que você tem um bode aí na sala, meu. Não é, minha cachorra. E agradecer também ao Cleiton pelo convite de participar. Só pra explicar, galera, eu sou o criador da página Brasil UFO, porém, eu quis, né, convidar o Wilson para participar desse projeto pra gente, porque eu lembro, na época de banda, a gente batia um papo tão assim descontraído sobre esses assuntos, e o Wilson tem uma bagagem muito, muito grande, assim, é um super leitor aí, tem uns livros bem legais que ao longo dos programas a gente vai falando, vai mostrando, incentivando vocês aí a fazer a leitura desses livros aí. Eu também gostaria de agradecer aí a todos os amigos, até o pessoal lá da nossa página, não só da página, mas do nosso grupo de WhatsApp que a gente usa para debater ali, ver se os vídeos são fakes, não são, o que você acha, ali para fazer um debate antes de publicar na página, né? Agradecer a todos os familiares que nos apoiaram, porque nessa hora, domingo, a gente tá gravando domingo, dia 21, à noite, né? Então eles estão aceitando esse projeto por uma causa bacana aí para todo mundo. Podcast Brasil UFO. Muito bem. Agora a gente vai, aqui no nosso canal, a gente vai colocar um quadro para as pessoas mandarem as suas histórias, os seus relatos. E como é que vai funcionar? Vai ser um espaço para a pessoa ter voz, né? Ter voz, contar ali o que aconteceu. Às vezes tem uma memória de infância, uma coisa que você acha que foi um sonho, mas foi real. Tem uma história ali que a tua avó te contava. Eu tenho várias, meu. Eu tenho, nossa, se for contar as histórias que a Dona Maria contava pra mim, olha, tem assunto aqui, viu? Com certeza o Wilson também tem várias histórias, mas pra gente dar o início, essa primeira história, eu vou contar uma das histórias que eu tenho, né? Que eu acho que tem a ver, né? Uma coisa que pode ser vista como um assunto misterioso, uma coisa meia sinistra assim, mas eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente vai falar. Você que quiser mandar sua história, mande pra gente no e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. Eu vou repetir: brasil.ufo.sp@gmail.com. Ou, se você preferir, pode ser pelo WhatsApp, para facilitar a vida de todo mundo aí, né? A gente tá aqui no Brasil, então é mais 5511 98436 3637. Repetindo, mais 5511 98436 3637. Se você não quiser ser identificado, a gente mantém o seu sigilo, a gente altera ali sua voz e não cita o seu nome, ou dá um nome fantasia, tá certo? Olha, só para lembrar que o Brasil é com Z, viu? Não é o Brasil com S. Exatamente. Só lembrando que o Brasil é com Z. Ó, tá vendo, cara? Você é fera. É Brasil Internacional, é Brasil UFO. Brasil UFO. Isso aí. Então vamos à minha história. Podcast Brasil UFO.
Essa história, Wilson, eu devia ter os meus 10, 11 anos. Foi por volta ali de 1990, 91. Ela aconteceu em São Paulo, ali no bairro Alto de Pinheiros, num condomínio chamado Ilha do Sul. O que é esse condomínio? Minha tia morava lá, e nas minhas férias de escola, eu ia passar lá um mês, 15 dias com os meus primos lá, brincando. A gente tinha praticamente a mesma idade, e eu ia pra lá pra brincar, que era um condomínio bacana, tudo fechado, tem piscina, quadra de futebol, é bacana, né? Então, pra quem ficava na escola, passar um tempo com os primos era bacana. E para ser mais objetivo, certa noite a gente foi dormir, e nesse dia os primos dormiram no mesmo quarto, né? E tinha um dos meus primos que ele tinha medo de dormir no escuro. Ele tinha que deixar uma fresta, chama fresta, né, Wilson? Uma fresta de luz acesa, né? Senão ele não dormia, ele tinha medo. E a gente era uma cama beliche, então você imagina a cena. Ele dormiu virado para um lado, eu dormi virado para o outro, só que na mesma cama, tipo carta de baralho, sabe? Ele era o dono da casa, ele dormiu virado para a grade da cama, e eu dormi para o lado da escada. Tinha um outro primo dormindo na parte de baixo da cama. E durante a noite eu tenho o costume de acordar assim, né? Eu vou me virar assim, eu acordo, eu abro o olho assim e tal, mas consciente, né? Não que eu esteja dormindo. E como a luz estava acesa, quando eu me virei, eu fui abrir o olho, tinha uma pessoa na minha frente. Como se, por exemplo, ele tivesse ou ele subiu um pouco a escada da beliche, ou ele era muito alto, porque aparentava-se uma pessoa forte. E, pelo que eu me recordo, ele estava tapando a luz que vinha ali da abertura da porta, que o banheiro estava com a luz acesa, e a porta entreaberta assim, ele tapava a luz. Então, quer dizer, não era um espírito, não era nada, é uma pessoa que pintou ali no quarto e estava me encarando ali. Porém, eu não via a face dele. Eu via simplesmente como se fosse um mergulhador, uma roupa de mergulhador assim, de borracha, só que toda a cara fechada assim. Eu não via rosto, não via olho, não via nada. Só via uma pessoa forte, ou ela era alta, ou ela estava ali na escada, e eu via dos ombros para cima, me encarando. Eu fechei o olho com toda a força e com muito medo, assim, né? Tipo, fingindo. Falei, tipo assim, ele não vai me ver que eu abri o olho, que eu acordei, então, beleza, né? E eu fechei. Eu falei, não sabia o que fazer. Se eu gritasse ali, enfim, um silêncio, não ouvia nada. E eu abri assim o olho devagarzinho, a pessoa tava lá ainda, porém eu fui virando, fingindo que eu tava dormindo pro outro lado. Quando eu terminei de virar, eu peguei o cobertor, cobri minha cabeça e comecei a rezar lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Comecei a rezar, até que eu peguei no sono. E no outro dia eu contei pro meu primo, minha tia, né? Minha tia meio que, tipo, cagou, né? Tipo, tá bom, tá certo, né? Não, é o anjo da guarda e tal. Mas eu tenho, assim, Wilson, eu tenho certeza que tinha alguém ali, cara. Agora, como, eu não sei te explicar. Não tinha as características dos meus primos. Um tava deitado comigo na mesma cama, criança, né? E o outro tava dormindo na parte de baixo, tinha um cabelinho Chanel, e essa pessoa que eu vi era como se fosse uma roupa de borracha, como se fosse, como o Wilson tinha me falado, como se fosse o Homem-Aranha, só que sem os olhos, né? Então, eu não sei o que eu vi aquele dia, cara. Essa é a história. O que você acha, Wilson? Nossa, interessante essa história aí, hein, Cleiton? Cara, foi a famoso cagaço. Eu imagino, né? Criança, você dormir, vai virar e de repente ver um negócio desse assim, né?
Não sei se você poderia estar com medo já de dormir lá, alguma coisa. Não, e esse condomínio, ele tinha umas histórias assim, cara, uns negócios, tipo, eu não sei se é verdade, né? Mas dizem que lá era tipo uma fazenda dos escravos antigamente. E Você sabia disso na época ou você ficou sabendo depois? não, eu fiquei sabendo depois, né? Depois que a gente foi ficando mais velho, essa história nunca saiu da cabeça, né? Tanto que depois o meu primo, ele começou a ficar vendo coisas direto, assim, tipo... Ah, você contou pra eles também. Não, eu contei ali no dia, falei, meu, tinha um cara aqui no quarto ontem, cara. Aí Eles acreditaram? Não, eles deram uma tirada de sarro, assim. Ele só parou de tirar o sarro quando ele começou a ver coisas assim, por exemplo, ele ia descer a escada de incêndio, assim, por exemplo, ele via uma pessoa ali parada na escada que como é que eu posso falar? Ela não tinha que estar ali, sabe? Não tinha as características de uma pessoa moradora. Era uma pessoa com uma roupa diferente, seja mais antiga, mais nova, eu não lembro agora. Mas não era uma característica de uma pessoa... Era uma pessoa real, certo? Não aparentava ser vulto, nada disso. Porque a princípio eu poderia eu ter visto um vulto. Só que eu não vi o vulto. O vulto ele não tapa a luz, né, cara? Esse cara ele tapava a luz, ele ficava contra e era um cara grande. Agora, como ele apareceu ali com a porta do jeito que tava, vai saber, cara. Vai saber. Bom, mas essa é a história. Eu só acho que, assim como eu, muitas crianças, muitas pessoas, assim, que têm a facilidade são sensitivas, né? Elas têm um olhar, sei lá, da mente ali, né? Que vem esse tipo de coisa. Até você que tá ouvindo a gente aí, se tiver uma resposta pra mim. Uma vez eu pesquisei isso aí, chama Dark People. Dark People. Dark People, se você dá um Google aí, você vai ver que são tipo pessoas das sombras. Eu não sei, cara. Eu sei que tava lá, não fez nada comigo. Ou eu acho que não, eu acho que não fez, né? Mas é uma coisa assim que até hoje eu me pergunto e fica assim muito vivo na minha memória. Podcast Brasil UFO. Mas é isso, Wilson. Eu acho que hoje a gente até se prolongou demais para ser o primeiro episódio. A gente tem a intenção aqui de trazer muito mais assuntos. A gente até ia falar alguns assuntos aqui, porém a gente vai deixar para o próximo episódio para ver o feedback de vocês, para ver se vai agradar, né? A gente vai trazer assuntos que aconteceram pelo mundo, né, de avistamentos, de experiências que pessoas ao redor do mundo tiveram, e principalmente aqui no nosso país, que é um lugar que tem uma história, uma ufologia muito, muito rica, né, para ser falado com grandes ufólogos aí, como Gevaer, Petit, dentre outros aí, né, que quem sabe um dia a gente consiga convidá-los para vir aqui bater um papo com a gente. É ou não é, Wilson? É verdade, se puderem participar vai ser muito legal. Ó, a nossa ideia é a gente fazer, a princípio, 2 episódios por mês. Então, quer dizer, de 15 em 15 dias a gente lança um episódio do podcast Brasil UFO. Provavelmente eles vão estar nas plataformas de áudio aí, como, por exemplo, Spotify, Deezer. Como é que chama da Apple? Da Apple chama Apple Music? Eu não sei, a gente vai... SoundCloud vai estar, SoundCloud, mas da Apple, acho que é Apple Music, né? Apple Music, Eu acho que é Apple Music iTunes, agora não, que estão iTunes? usando. Ou iTunes, algum dos dois, né? A gente vai tentar ver se a gente coloca em todos esses, né? Ou no seu agregador favorito.
Só lembrando mais uma vez, para quem quiser mandar a sua história, o seu relato, pode mandar no e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. Só lembrando que o Brasil é escrita internacional, Brasil com Z. brasil.ufo.sp@gmail.com, ou, se preferir, pelo WhatsApp +5511 98436 3637. Se você não quiser ser identificado, a gente mantém o seu total sigilo. Quais as considerações finais aí, Wilson? As considerações finais, é isso aí. Nos próximos programas aí vai ter muita coisa interessante para falar. Espero que vocês tenham gostado do programa. E vem muito mais coisa aí pela frente aí. É isso aí. Provavelmente a gente, se não no próximo, nos outros, a gente vai trazer os amigos aí pra gente também dialogar, para ser uma conversa não somente técnica, porém uma conversa uma conversa gostosa, uma conversa prazerosa para nós e para todos vocês. É isso, Wilson. Boa noite, então. É isso aí, Cleiton. Uma boa noite para vocês aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Para quem estiver nos ouvindo até esse momento, uma boa noite para vocês. Uma boa noite ou bom dia, né? Que eu não sei o horário. A gente tá gravando boa noite, mas eu não sei o horário que vocês vão escutar o podcast, seja no carro, no seu trabalho, na sua casa. Então, um até logo para todos vocês e a gente se vê na próxima. Forte abraço a todos vocês. Alô, olhos no céu. Podcast Brasil UFO.